participativo. E para isso, hoje, nesta primeira oficina, convidamos a nossa secretária de Planejamento e Urbanismo, Carolina Baracá, para fazer a apresentação e as primeiras palavras orientativas acerca deste processo. Obrigada a todos. Obrigada, Marcela. Boa noite. Pessoal, vamos acomodando. Pessoal, eu pedi para a gente se acomodar aqui na frente, porque nós vamos explicar como vai ser a dinâmica da nossa reunião de hoje. Érica Conceição, por favor. Conceição, Érica, por gentileza. Vamos se acomodando. Uma boa noite, obrigada pela presença. Eu vou dar início à nossa primeira reunião de oficinas, né, participativas, e eu acho que é importante. Conceição, por gentileza, Érica, vamos lá? Queria agradecer a presença de toda a equipe da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, a comissão que nós elegemos na semana passada, as 9 pessoas que estão aqui acompanhando o nosso processo de participação. Um agradecimento especial ao nosso Frei Galvão por ceder um espaço para a gente poder fazer essa oficina participativa, a toda a equipe da Secretaria de Planejamento, ao seu SIC, um agradecimento especial por ter trazido a dinâmica para as nossas oficinas, que nós vamos explicar como vai acontecer. Gostaria de agradecer a presença do Marcelo, representante da Coab SEAB nessas discussões. Tem a Secretaria do Verde aqui sendo representada. Também eu gostaria de saber quem que está aqui representando o Rogério Menezes, o secretário Rogério Menezes do Verde, funcionário da Secretaria do Verde, não sei se já chegou. Então, acaso chegue, a gente anuncia aí o agradecimento que isso foi feito. Esse pedido para todas as secretarias que estão participando de um projeto importante como esse, nessa construção junto com vocês, moradores. Nós não estamos querendo aqui impor nenhum projeto, sim a construção e trazer o projeto de uma forma que vocês entendam a proposta, que a gente possa debater de uma forma tranquila, de uma forma transparente. E se a gente não tem vocês que vivenciam aqui em Barão e tragam essa realidade para nós, por isso que a coisa tem que ser construída. Isso é muito importante, tá? Então, óbvio que a gente tem que ter uma minuta, né, que a gente disponibilizou no site, estamos aqui para discutir, porque se a gente não traz nenhuma minuta, a gente não tem a intenção do poder público em querer, né, desenvolver uma região levando aos critérios ambientais, sustentáveis de desenvolvimento. Óbvio que todas as políticas públicas terão que ser incluídas nessa lei. Não só, Marcela, a questão habitacional, mas a questão ambiental, a questão de infraestrutura, a questão de saúde pública, a questão de educação. Mas como fazer isso? Né? Como eu posso introduzir isso dentro de um projeto que tem uma tamanha importância para a cidade, que é um planejamento a longo prazo? Nós discutimos muito a questão do plano diretor, a lei de desocupação do solo, e é importante esse processo participativo com vocês, ok? Então, muito obrigada. Nós vamos acompanhar as dinâmicas mesa a mesa, onde vocês vão poder debruçar sobre o projeto, a proposta, juntamente com o seu SIC, e a gente trazer as contribuições e o olhar de vocês para as necessidades que hoje a região de Barão Geraldo necessita, ok? Então, vou passar a palavra à coordenadora do projeto, que é a Érica Pacheco, a arquiteta, que vem junto com o seu SIC trabalhando nessa metodologia. Obrigada a todos, um bom trabalho para todos nós. Obrigada, Carol. Boa noite a todos. Obrigada pela presença, apesar da chuva, estamos todos aqui, né? Hoje não tem apresentação, não. É só explicação do que nós vamos fazer nas reuniões, tá bom? Então, essa metodologia desenvolvida em conjunto com o CEUCI e com o grupo de moradores de Barão Geraldo, né? Aquela primeira comissão que deu o nome no dia 11 do 11. O trabalho vai ser o seguinte: as explicações gerais, que é essa que estamos fazendo agora. Na sequência, nós vamos nos dividir em 5 mesas. Então, cada um de vocês ganhou um número no crachá e vão ser dirigidos para a mesa do número de vocês. Isso para quê? Para que a gente possa olhar o mapa mais de perto, discutir mais de perto, e teremos nessa etapa, nesse trabalho
trabalho em mesas, nós vamos ter algumas etapas. A etapa número 1, a gente chamou de Idealizando o Espaço, cartografia social. Pode passar? Ele dura 30 minutos. O objetivo é assim, nós teremos uma pergunta norteadora, que é: frente ao cenário do plano diretor, que já é existente, como vocês imaginam, o grupo imagina que o polo estratégico de desenvolvimento fosse usado, né? Então, nós teremos em cada mesa moderadores do seu CIDA Unicamp. Eles estarão ali fazendo a mediação, a conversa com vocês. Nós da Prefeitura estaremos rodando nas mesas e à disposição para explicações de alguma dúvida que surja, tá? E o exercício é, com base, vocês vão ver que cada mesa tem um mapa, cada mesa tem um kit de apoio, que tem a lei, que tem um mapa mais em zoom, tem canetas, para as pessoas desenharem no mapa as questões relevantes e pertinentes para todos sobre essa questão. Então, isso vai ser desenhado na folha transparente. Depois a gente passa para a etapa número 2. Para cada uma das questões que foram apontadas naquela primeira fase, nós vamos fazer uma reflexão, né? Essa demanda ou essa necessidade é uma coisa, um item, objeto do plano, do projeto de lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, ou é uma outra política pública, né? Aí a gente vai separar os dois grupinhos. O que for política pública vai ser anotado numa cartelinha amarela, o que não for, o que for lei de uso e ocupação do solo, na cartelinha azul, e a gente daí vai ter que pensar em grupo. Quais são os 5 pontos principais? Esqueci de falar que no início da primeira rodada, cada grupo vai eleger um orador para depois vir aqui na frente apresentar os resultados do seu grupo para todo mundo. E assim a gente vai compartilhar o que todos os grupos pensaram. Na etapa 3, que também a gente está prevendo 30 minutos, é esse momento que as pessoas virão aqui. Então, cada grupo vem, os 5 grupos vêm, apresentam, são 5 minutos por grupo. Voltamos, né, aqui à plenária, fazemos a discussão e, com base nas questões que a Prefeitura, pode passar, que a Prefeitura está ouvindo de vocês, nós fazemos as explicações da proposta. Então, em que sentido que a gente imagina que a proposta pode colaborar com a questão de espaços para equipamentos públicos, por exemplo, ou para sistema viário em algumas regiões, por exemplo, e que assuntos que a gente entende que são relevantes, são importantes, mas são políticas públicas. Então, essa é a metodologia. Ao final, a gente passa a palavra para a comissão de acompanhamento. Eles gostariam muito que tivessem algumas pessoas das regiões com quem eles possam ter um contato mais direto. A comissão de acompanhamento, para quem não estava presente no sábado, é uma comissão de moradores que vai acompanhar todo o processo de perto lá na Prefeitura. Vai acompanhar, vai trabalhar junto com a gente e vai fazer a interface com os moradores. Então, eles gostariam, acharam muito relevante esse contato e essa indicação de nomes daqui, da comunidade, para alguma conversa que se faça necessária. E aí fazemos o encerramento e finalizamos essa oficina. É igualzinho o que está acontecendo aqui, vai acontecer nas outras 5 reuniões que teremos, quinta agora, depois segunda e quarta da semana que vem, e depois terça e quinta da outra semana. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Fala, Leozinha. A metodologia que a Eleusina falou que nós deveríamos apresentar a proposta que está no PL. A proposta que está no PL é a base dos mapas e ela vai ser o objeto que vocês vão conseguir discutir. Está ali impresso no mapa o zoneamento, as diretrizes viárias, as questões ambientais e tudo isso em cima de uma foto aérea. Com base nisso, porque fica uma explicação muito mais dinâmica, o que foi pedido para nós lá no dia 11, fazendo só uma recuperação, que a gente não ficasse aqui dando aula no PowerPoint,
que a gente criasse usasse essa metodologia que já usamos na macrozona 4, na macrozona 1, no plano diretor. Então, vai dar certo, Eusina. Vamos lá para os mapas que você vai ver. Tá tudo ali para a gente ir discutindo, tá? Nós temos uma cópia da minuta da lei ali, nós teremos os técnicos da prefeitura explicando, nós temos um glossário para quem se interessar, quiser olhar, é um glossário que o seu CI fez com todos os desenhos indicativos, ícones de todas as questões, por exemplo, o que é uma fruição pública que essa turma fala, o que é um recuo, o que é um afastamento, isso tudo tem um glossário explicativo, então são vários elementos, a lei é complexa e nós não podemos tratar uma lei complexa como se fosse uma coisa simples. Então esse foi um trabalho bastante pensado em conjunto com os membros do seu CI que têm experiência nisso, tá bom? Existem parâmetros básicos de infraestrutura, por exemplo, em termos de estação de esgoto, para uma quantidade de cidade de X pessoas, para o veículo, tal fluxo de veículo, o camarão, foi feito vários desses condomínios, que são maneiras pequenos, e o trânsito é um inferno. Isso que você... Então, se nós não tivermos esses balizadores, qual é o problema que pode acontecer? A gente vai ver, não, seria interessante tal coisa. Bem, e como é que vai ser a infraestrutura? O casamento da implantação da infraestrutura primeiro faz estação de esgoto, tratamento de água, e depois se põe o prédio. Esse tipo de parâmetro, nós vamos ter já esse tipo de informação? Sim, inclusive nós temos uns mapas aqui colocados na parede para que a gente possa explicar para vocês a situação atual do território. Porque muita gente fala do projeto de lei proposto, mas ainda não conhece o que existe no território. Então, nós temos ali alguns mapas explicativos, nós temos explicação de como que uma gleba vira um loteamento e depois aparece um empreendimento. Tudo isso também vamos colocar no site. Mas eu sugiro que a gente já faça a nossa divisão em grupos, porque isso é um tipo de dúvida que a gente vai conseguir elaborar melhor nos grupos pequenos. Porque senão fica eu aqui falando e vocês aí ouvindo. E é chato, poxa. Né? A gente quer fazer uma coisa mais dinâmica. Vou pedir para vocês separarem os grupos. Eu queria pedir licença, mas já olhando o mapa, eu gostaria de pedir para acrescentar a nossa área hídrica, porque eu não consegui observar ali. Já aproveitando o gancho do senhor, que a rede de esgoto, que é uma das dificuldades dele. Então, eu gostaria de já acrescentar isso no mapa, que eu acho que é um bom mesmo. Está no mapa. Vamos lá, pessoal, só para vocês entenderem que nos mapas que estão na mesa, vocês vão ter a oportunidade de ver todas as diretrizes viárias, todo o zoneamento, parâmetro, termologia, que é muito difícil de entender o que é uma fruição, o que é uma testada ativa. Então é o momento de vocês debruçarem sobre o projeto, sobre as propostas que a gente está trazendo. Com certeza, depois dessa dinâmica de grupo, vocês vão vir aqui na frente e a gente vai externalizar isso. A questão de infraestrutura hoje é obrigatório por lei, qualquer loteador que tem que fazer rede de água, esgoto, iluminação, pavimentação, drenagem, esgotamento, isso a gente vai esclarecer. Nós estamos com uma equipe imensa aqui da prefeitura, para cada mesa ter um atendimento exclusivo para vocês e tirar as dúvidas. Então isso é muito importante, a gente conhecer e depois a gente vir para cá e realmente trazer as contribuições de cada grupo que trouxe. Essa é a nossa dinâmica. Então, por gentileza, pessoal, vocês poderiam ir para as mesas para a gente poder começar os nossos trabalhos.
seu filho.
Já está na hora dos grupos fecharem e o orador estruturar a fala de 5 minutos aqui na frente. 4 minutos, tá bom? Vamos reagrupar aqui. O orador já se prepara. Vamos começar com o grupo número 1. Antes disso, vou passar a palavra aqui para a nossa secretária, Carolina. Pessoal, eu preciso atenção um pouquinho de vocês. 1 minuto, por favor. Pessoal, eu queria agradecer a Secretaria do Verde, a Ângela e o Leandro. Obrigada aí pela presença, obrigada aí pelo som. Pessoal, eu preciso que a gente faça uma consulta a vocês, porque a gente começou a observar que ao passar pelas mesas de cada um, a gente viu algumas dificuldades, inclusive, de entender toda a proposta. Teve pessoas aqui que acharam por bem a gente fazer uma apresentação antes dessa dinâmica em grupo, nem que for 5 ou 6 slides, muito rapidamente. Eu queria ouvir vocês, se a gente poderia, nas seguintes audiências, a gente fazer essa apresentação antes. Pelo menos isso aqui é uma construção, então a gente gostaria de discutir com vocês da possibilidade, das próximas audiências que nós, ou oficinas, desculpa a correção, das próximas oficinas, a gente fazer uma breve apresentação bem sucinta do conceito, da proposta, levando a questão ambiental, a questão de mobilidade, a questão de habitação de interesse social. O que vocês acham? Pessoal, podemos fazer isso? O que vocês acham? Perfeito. Vamos nos aprimorar. Seu SIC. Certo. Gabi, uma contribuição da moradora, Gabi. Gabi que nos está nos ajudando, inclusive na metodologia, junto com o seu SIC, da gente poder fazer uma apresentação de 5 a 6 slides, nos inícios das oficinas. E uma consideração que ela colocou, que a gente possa trazer algumas coisas por imagem, conceitos nos mapas, para que ilustra melhor a população, que às vezes não consegue enxergar no desenho do mapa. Então, só estou compartilhando aqui para a gente ir aprimorando também. Érica, por favor. Para a gente poder ter um contato melhor. Mas o técnico está aí. Sim. A Conceição estava aí na mesa, ela estava como técnica, ela estava explicando a proposta nessa metodologia da gente explicar mesa a mesa, justamente essa nossa intenção. Mas para dar um parâmetro melhor anterior, muitas pessoas sentiram essa necessidade, a gente traz aqui para vocês, eu acho que, pelo que eu estou sentindo, é muito prudente. Se você quer fazer algum comentário? A mesa 1. Tá bom, vamos providenciar para a reunião do dia 9 algum material que ajude a gente subsidiar o comecinho dos grupos.
Vou passar a palavra para o pessoal do grupo 1. Pessoal do grupo 1, 5 minutinhos para colocarem aqui as questões mais relevantes do grupo. Vocês vão usar os papéis como guia e passam para mim que a gente vai colocando depois ali no ar. Pode ler a cartela. Gente, vamos fazer silêncio para ouvir os nossos outros grupos? Vamos todo mundo escutar aqui. Agora é o momento da gente voltar para o plenário aqui, no grupo, todo mundo junto. Tá bom? Eu vou apresentar então o que foi discutido no grupo 1. O primeiro comentário. A primeira questão é que a linguagem é muito técnica e impede a compreensão da população. Inclusive de outras pessoas que têm especialidades em outras áreas, né? A outra questão que foi colocada é que queremos um novo modelo de urbanização para o polo tecnológico. No sentido de a gente entender que é um projeto público e que ele precisa ser implantado com toda a infraestrutura, a gente sair dessa ideia de que o parque acontece a partir da organização de cada uma das áreas privadas. É um projeto, ele precisa acontecer, ele precisa partir de um novo modelo de urbanização. A outra questão é excluir a expansão do PIDES. PIDES é a área suficiente para a implantação do polo. É necessária a proteção das fazendas históricas do café que estão dentro da área do PIDES. É necessário transporte público. Problemas urbanos de Barão Geraldo se agravarão com o PIDES. É necessário prever ZEIs, zonas especiais de interesse social, dentro da área do parque. É necessário saneamento. Falta conectividade com Barão Geraldo. Parque com preservação ambiental. Contrapartidas são necessárias. E coisas que estão fora da área do PIDES, do polo, necessária melhoria da infraestrutura antes do PIDES, da melhoria da infraestrutura em Barão Geraldo. É isso. Obrigada. Grupo 1. Agora grupo 2. Oi. Quem está com as fichas do grupo 2? Você vai utilizar as fichas ou poder... Tá. Se você quiser ir lendo, a gente ir passando pra gente, a gente já vai pondo ali, tá bom? Não sei se vai ser repetido, mas a gente não consegue visualizar um estudo do impacto viário no que está sendo proposto. A gente está olhando a forma de loteamento e parcelamento do solo, a gente conclui que até mesmo os pequenos proprietários vão ser prejudicados da maneira que o sistema de divisão de ruas está planejado. Grandes empreendimentos são geradores de tráfego e poluição. Então, a presença de grandes construtoras vai ser um transtorno imenso, além do pós, depois de terminar. O adensamento populacional é um grande problema, com a previsão de edifícios sendo construídos aí. Não conseguimos detectar aí a finalidade
social do solo, está mal explicitado. A gente acha necessário um plano para infraestrutura de saúde novo, sem contar os problemas já existentes hoje. Um estudo de impacto hídrico também não foi notado, porque apesar de as construtoras serem responsáveis por coleta de esgoto, disso, daquilo, não tem como jogar fora. Em algum rio isso vai. E a gente quer explicitar como é que isso vai acontecer. Linguajar confuso já foi falado, e não é só questão de didática. Às vezes a gente percebe nas coisas meio capciosas, como por exemplo edifício icônico. O que é icônico? Por aí vai. Quantificar onde e como serão usadas as contrapartidas das construções previstas em lei, de 5%, etc. Precisa ser em Barão e precisa constar na lei. Não tem também um plano de esgoto, como já foi dito. Algum lugar vai ter que parar, e o que a gente já tem hoje já está assoreado, poluído, etc. Uma coisa que a gente questiona é aquela lei lá de 2018 que já dá a proibição de ser unifamiliar. A gente entende que os prédios, da maneira como estão sendo previstos, é inviável. Uma pergunta para a prefeitura que não foi respondida até hoje: por que é que está se perdoando a tal da outorga onerosa na construção dos edifícios? Para onde vai esse dinheiro? Por que está acontecendo essa renúncia? Ao contrário, agora acabou. Então, foi adiada? Então me desculpe. Ok. A gente entende que não tem muito, enfim, do jeito que está sendo proposto, precisa ser regularizado. As zonas de transição rural, especialmente ali na região da Fazenda Eudóxia, isso tem a ver com a lei de 2018, que, enfim, diz que lá tem que ser edifícios, e isso vai perturbar uma série de questões ambientais aí. A gente nota também que o mapeamento e o parcelamento do solo prevê vias atingindo áreas de proteção ambiental já regulamentadas por lei. A gente quer saber qual que é a taxa de permeabilidade. Veja, no Pará, essa taxa de permeabilidade do solo é 60%. Por que que o vizinho, e em edifícios, abre aspas, inovadores, isso é eliminado? Gente, é um absurdo. É que é, de novo, a questão de detalhes com uma visibilidade um pouco mais didática, a prefeitura trazer para as reuniões um mapeamento um pouco mais fácil de ser entendido. Isso. Saúde da atual Barão Geraldo, você vai ter contrapartidas para a saúde de Barão Geraldo. Como todos sabemos, moramos aqui, somos 60 mil habitantes, temos 2 centros de saúde, um deles abriga 60 mil pessoas, né? Então, como ficará o impacto na saúde do distrito, né? Como afetará a saúde do Barão Geraldo atual, não esse novo Barão Geraldo aí que diz que é sustentável. Áreas verdes também, como é que vai impactar nas áreas verdes atuais do distrito, né? Muitas vias cortando, corredores ecológicos, como que vai ser afetado isso? Isso não ficou claro. A gente comentou também sobre a coação de moradores, donos de terras nessa área dentro do PIDES, tá? Moradores que estão sendo coagidos pela prefeitura. Então a gente resolveu pontuar isso, que eu acho muito importante. O esgoto atual, como será o esgoto desse lugar, para onde vai esse esgoto, onde se vai ter o tratamento desse esgoto, o que vai acontecer? Barão Geraldo tem muitas áreas que não tem saneamento básico até hoje. Então eu acho muito estranho um novo projeto, cara, dizer que vai ter 100% de esgoto, sendo que o atual não tem, né? A gente pontuou sobre educação, sobre escolas também, com esse contingente de 60 mil pessoas a mais no distrito de Barão Geraldo. Está previsto escolas? Está previsto alguma coisa na área de educação, um curso técnico que o distrito não possui? Delegacia 24 horas. Será que vai ter uma delegacia finalmente para a gente aqui em Barão, 24 horas, que funcione de final de semana, de noite? Muito importante também
também para a segurança do local. Ônibus. Transporte público no Barão Geraldo já é muito ruim. Com o PIDs, eu acho que vai só piorar, tá? Esse sonho que o transporte público é lindo, é só para quem não toma ônibus. Ponte quebrada, cara. A ponte quebrada lá do Guará não tem nada a ver com o PID, gente, mas assim, se não arruma a ponte quebrada há 6 anos, o que vai arrumar de fato esse PIDs novo aí? O que vai trazer de benefício real para o Barão Geraldo? Qual que é a inovação? Então aí a gente já falou mais do trânsito, das enchentes, que também é essa coisa do esgoto, onde vai, para as águas, onde vão, que é a questão hídrica, e os matagais, que também se proliferam no Barão, risco de violência contra a mulher. Inclusive, o Barão Geraldo teve um super aumento de violência contra a mulher no último ano, 2 feminicídios só registrados só nesse ano. A gente não tem delegacia, né, gente? Então é muito mais fácil praticar a violência aqui, né? E é só isso. Muito obrigada. Grupo 3. Uma das questões que a gente mais conversou foi o entorno, que o território deve considerar o entorno. Tem outro de entorno, peraí. Aqui, pronto. O desenvolvimento desse território tem que considerar o entorno com projetos de melhoria desse entorno, levando em consideração até Paulínia e toda a questão industrial de lá por causa do ambiental. Outra coisa que a gente falou foi da pavimentação viária e das construções, com a maior permeabilidade possível. Um problema que a gente viu, descrédito histórico com os serviços públicos de Barão Geraldo. Garantia de serviços de qualidade no entorno. A gente está falando de tecnologia o tempo todo e a gente queria frisar que a agricultura, SAF, né, sistema de agroflorestal, também é tecnologia. A implantação do sistema viário que atenda esse aumento de população. O território deve maximizar as áreas históricas e verdes, por exemplo, do Parque Inhumas e corredores ecológicos, com restauração florestal, quem sabe SAF junto. E residências até 4 pavimentos. Vai ver aqui, né? O grupo tem alguma coisa para falar? Tá tudo certo? Tá certo. Grupo 4. Ok, falando então das coisas que a gente discutiu, primeiro de propostas relativas ao projeto de parcelamento de solo, primeiro de questões ambientais, que se incentive ou seja obrigatório a questão da permeabilidade do solo para evitar problemas com a impermeabilização de regiões, alagamentos, etc. Que hajam jardins botânicos, agroflorestas, instalação de CRAS para animais silvestres, questão do aproveitamento da água da chuva, tecnologias, hortas urbanas,
o tratamento do esgoto, que seja feito conforme as tecnologias mais desenvolvidas, a obrigatoriedade da coleta seletiva do lixo e o reaproveitamento. Quanto à questão histórica, que a questão do preservamento do patrimônio histórico das fazendas aqui da região, a criação do Museu Histórico de Barão. Isso, do histórico é isso. Ok, da parte de transporte, questão do transporte de massa, transporte público aqui, porque toda a região em volta já tem grandes problemas de trânsito e é importante que haja, assim, não só uma previsão da circulação dentro, mas em relação a todo o entorno que já é bem, vamos dizer assim, engarrafado, assim, no geral. Deixa eu ver aqui. Controle de velocidade e fluxo reduzido de veículos nas vias próximas às áreas verdes, incentivo às ciclovias, muitas ciclovias, passagens subterrâneas e aéreas para a fauna, a pesquisa sobre a recuperação das áreas degradadas e agora sobre as questões externas ao projeto. Preservação dos núcleos históricos das fazendas. Preservação dos núcleos históricos das fazendas Santa Genebra, Rio das Pedras, Ainumas e Itozã. Preservação da estação Barão Geraldo e dos corredores ecológicos e rios e ribeirões, parques lineares. Integração com Mata Santa Genebra e os seus fragmentos. A necessidade de equipamentos de saúde, uma UPA 24 horas, seja dentro ou fora dessa região planejada. Mais postos de saúde nas regiões da Mata Santa Genebra, Vilolândia. Necessidade de mais 4 escolas e creches, proporcional ao número de pessoas que chegarão. E o planejamento do futuro transporte ferroviário interligado a São Paulo e as cidades acima, integração com o metrô. Isso. E, no futuro, assim, futuramente. E uma questão, assim, também importante, que eu discuti, não coloquei aqui, quanto à habitação de interesse social também, para garantir que a região que vai ser criada seja acessível a pessoas de diferentes rendas, que não seja só mais uma região nobre, digamos assim, ou, por exemplo, eu sou de Brasília, que não seja como o sudoeste de lá, que só vai morar quem tem, assim, muito dinheiro. Mas que haja ou pelo menos habitação de interesse social ou a previsão de locação de interesse social, para que pessoas possam estar participando desse centro de disseminação de conhecimento, etc. E é isso. Obrigada. Grupo 5. Enchentes do Ribeirão das Pedras e Ribeirão Ainumas, obrigação de que todos os edifícios construções sejam sustentáveis, sem isenção de outorga onerosa, áreas de moradia unifamiliar com lotes de 300 a 450 metros quadrados no padrão já existente em Barão Geraldo, não isenção de forma nenhuma da outorga onerosa. Habitações com área mínima nos padrões do governo para habitações de interesse social e não essas kitnets com 24, 28 metros quadrados. Não permissão de edifício misto com comércio no térreo e moradia no superior. Previsão de recuo em todas as construções, com previsão de vaga para comércio e para serviço. Edifício, se houver com no máximo 3 andares, implantação de fato do polo tecnológico sem a especulação imobiliária que está sendo proposta. Preocupação com as vias existentes, entrada e saída e os impactos no entorno.
moradia e habitação de interesse social / estudantil acessível, com custo de fato acessível, não essas kitnets que a gente tem hoje, que custam R$ 2.500, R$ 3.000. Remodelação dos acessos na rodovia Dom Pedro e na Campinas Mojimirim, inclusive se já existe algum protocolo, alguma solicitação junto à Artesp e as concessionárias para fazer essa remodelação, porque qualquer projeto demora anos e sem isso daí não é possível a implementação do PITs. E que sejam previstas vagas para todas as moradias e para o comércio e serviços. Nada dessa ideia de que vai andar todo mundo a pé, de bicicleta ou de transporte, porque mesmo que você ande a pé ou de bicicleta, uma hora ou outra, você vai precisar de se utilizar do seu carro. Manter somente o projeto do RITES, sem o anexo, aumentando a área de urbanização. Contrapartida do IPTU pago em melhorias para Barão. Iniciar a urbanização pelo parque e áreas de fruição. Prever construção de centro de saúde, creche, terminal urbano, etc. Contrapartidas feitas antes do empreendimento. Incentivo à instalação de empresas, âncoras em referência. Cuidados com as áreas verdes e rurais. Tratamento de gosto e não canalização, permitindo o escoamento de águas pluviais e fluviais. Área útil mínima de 60 metros quadrados por família nos prédios, se existir, porque nós não queremos prédios. Gente, todos os materiais, todos os mapas, todas as questões levantadas aqui, nós vamos deixar disponível no site da gente, de cada reunião separadinho por bloquinho, tá bom? Posso fazer o apanhado técnico? Você quer falar alguma coisa? Gente, vai ter um momento da fala da comissão de acompanhamento que será passado para vocês. Agora eu só vou fazer um apanhado do que aconteceu e passo para vocês, tá bom? Então, gente, deixa eu pegar minha colinha aqui. Fiz uma colinha das questões. Das questões que a gente observou aqui, das preocupações das pessoas, de todos vocês que estiveram aqui, a questão da infraestrutura, ela passa pela questão de permeabilidade do solo, de saneamento, né? De que mais? Iluminação pública, áreas para equipamentos públicos, tudo isso dentro, considerando o contexto atual de Barão Geraldo. É verdade, é uma realidade, é uma preocupação muito importante. Dentro do alcance da lei de uso e ocupação, parcelamento, uso e ocupação do solo que a gente está trabalhando, o que a gente está propondo para ajudar a melhorar essa questão? Não é que vai num passe de mágica ficar tudo perfeito, não é isso, ninguém aqui está querendo iludir ninguém. Mas nas regras de parcelamento do solo que a gente está propondo, por exemplo, não sei se vocês se atentaram aos mapas na parede, né? Nós temos uma gleba, uma área que tem um dono que ainda não foi loteada,
para que ela seja loteada, ela doa áreas públicas, ela destina parte das áreas daquela área maior como área pública para fazer equipamento público, outra parte para fazer sistema viário, outra parte para proteção ambiental e criação de parques. Na nossa lei de hoje, na lei 208, que é a que está em vigor, que é a que se aplica a essa região, exige-se 4% da área para equipamentos públicos, por exemplo, né? Agora nós estamos propondo que nas áreas onde terá moradia, que esse número aumente para 6%, para que a gente tenha mais áreas públicas para construção de equipamentos públicos. Também estamos propondo uma série de diretrizes viárias, todas elas com passagem de fauna, onde nós temos os corredores ecológicos, e a criação do Parque Anhumas, que colocaram aqui para a gente a questão do parque, o que começa primeiro, o que deveria começar primeiro o parque. O parque, hoje, as áreas são todas particulares. Quando que o parque é formado? À medida em que as áreas são loteadas, à medida em que vem o proprietário, junto com o empreendedor, parcela aquela terra, doa umas áreas públicas, doa o sistema viário, faz o sistema de drenagem, faz o sistema de esgoto. Isso tudo é responsabilidade do empreendedor, não é dinheiro da prefeitura. O que a prefeitura faz é aprovar os projetos dentro da legislação. Então, todas essas questões estão previstas, as técnicas, de forma que a gente aumente a qualidade e a quantidade das áreas públicas. As calçadas, por exemplo, para as pessoas circularem, 4 metros, 5 metros de largura, dependendo do tipo da avenida, tá? As contrapartidas é uma coisa bastante importante que colocaram aqui. Nós temos contrapartida prevista, nós temos estudo de impacto de vizinhança, já existe hoje na legislação, e o estudo de impacto de vizinhança estabelece mitigações, é o termo correto, do que o empreendimento vai ter que colaborar com aquela região para que o impacto dele estar chegando ali seja diluído, minimizado ou pelo menos aliviado nas questões que a gente consegue colocar de uma duplicação de uma via, de uma arborização de uma praça, da resolução de algum problema que vai ficar ainda maior com a presença de algum novo loteamento. Então isso é uma coisa que já existe. E a contrapartida, eu vi que surgiu algumas dúvidas aqui, a outorga onerosa já está em cobrança da seguinte forma: estava isento de pagamento até janeiro e agora estamos aumentando pela legislação 10% ao ano de tudo que deve ser cobrado, está sendo colocado no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. O que é esse Fundo Municipal? Ele recolhe o dinheiro da outorga onerosa da cidade inteira, inclusive daqui, para fazer os direcionamentos, os investimentos públicos numa série de coisas que estão sendo propostas aqui, tá? Com relação ao adensamento, eu sei que pode parecer polêmico, gente, mas a verdade é que a gente precisa de um mínimo de densidade razoável para que a gente consiga transformar a região em atrativa. E ninguém está dizendo que ninguém vai usar carro, não é isso. As vagas de veículos são permitidas, elas podem existir, as vagas de bicicleta, as vagas de veículos, tudo isso pode existir no empreendimento. Então você vai lançar um conjunto comercial e o seu público precisa de carro, eles vão pôr as vagas de carro. Mas nós temos uma realidade em Barão Geraldo que é, a gente tem muito estudante, a gente tem pesquisadores, a gente tem pessoas que não usam carro aqui. Não existe uma regra dizendo, você tem que usar carro. E muita gente, a gente trazendo um adensamento mínimo aqui, acaba que atrai. Então você vai abrir uma padaria para um loteamento fechado, para um condomínio com 20 casas. Qual é o público dessa padaria, por exemplo? Agora, se você tem um prédiozinho ainda aqui embaixo, com uso misto, que você trabalha aqui, você tem muito mais gente para frequentar essas áreas comerciais. É essa a lógica
da gente, tá bom? E depois eu acho que a gente, na próxima reunião, trazendo alguns exemplos de como que a gente imagina o que são esses 7 andares, que não é um prédio que vem e detona o visual, né? Eu acho que a gente pode conversar melhor sobre isso. E nós temos, só para dar um subsídio técnico, nós temos uns estudos feitos por urbanistas do Brasil, urbanistas até de outros lugares do Brasil, mas principalmente do Brasil, porque eu acho que a realidade daqui é a nossa, né? Não adianta a gente ficar olhando muito casos de fora, de que dependendo de até 7 pavimentos, a gente ainda tem relação com a rua, a gente tem integração entre o que acontece fora do prédio e dentro do prédio. Então, a gente tem uma qualidade de vida tanto fora quanto dentro do prédio. Quanto mais pessoas transitando na rua, mais segurança a gente tem, os famosos olhos na rua, né? Então, essa é a lógica da nossa proposta, tá bom? Eu não sei se eu esqueci de falar algum ponto importante. Eu acho que dentro das questões colocadas, todas elas vão ser consideradas, vamos agrupar por temas e vamos fazer um relatório de todas as reuniões. Vou passar a palavra agora para a comissão de acompanhamento. Ficou acordado que a comissão de acompanhamento escolheria algumas pessoas para uma interface, uma conversa. Então, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. E, após isso, já vamos fazer o encerramento. Eu vou passar para a mesa, pode deixar. Climério e Romão da comissão. Boa noite, pessoal. Eu e Climério só que estamos aqui. A Tércia está lá. Vem cá, Tércia. E a Marta, lógico. Não, porque uma parte, vocês lembram que foram votados 9 pessoas, né? E no sábado, e uma parte dessas pessoas está com Covid. Então, por isso que elas não estão aqui, tá? Eu queria falar 2 coisas. A primeira é que assim, né, aí eu queria dialogando aqui com a prefeitura, né, a gente tirou foto, né, a gente sabe que a prefeitura também tirou, ótimo, mas tudo isso aqui vai ser muito importante, porque uma parte pode ser uma resposta, né, a uma dúvida, mas tem muito daqui que vai ter que estar na segunda fase das oficinas, que é exatamente onde a gente vai trabalhar proposições, né? Nós não é a comissão de acompanhamento que vai estar pensando metodologia de nada, mas o nosso combinado com a prefeitura, né, foi exatamente esse, que a gente teria um primeiro momento de apresentação, né, um primeiro momento aqui que não estava acontecendo, e que no segundo momento, que vai ser em maio, né, nós vamos ter aí sim levantamento de proposições, alterações, né, nessa proposta aqui da prefeitura, tá? Então, por isso é muito importante isso aqui, que a gente guarde, né, e que a gente possa ir acumulando também, não só no mês de março, mas tem um mês muito importante do processo das oficinas, que é o mês de abril, que não tem nenhuma oficina, né? Mas vai ser um mês muito importante que nós da sociedade civil possamos nos encontrar para exatamente amadurecer propostas, visões sobre o que afinal de contas a gente quer, tá? Então isso é uma coisa. A segunda coisa tem muita gente aqui que não está nos nossos grupos de WhatsApp, né? Eu queria deixar o meu telefone aqui, primeiro pode deixar o dele também, a Tércia, a Marta, né? Para que vocês que não estão conectados diretamente aos nossos grupos possam entrar em contato conosco, tá? Olha, quero entrar no grupo, precisamos ter o grupo do Jardim América, Vila Independência, né? Que acho que a gente não tem ainda, se eu não estou enganado, tá? É tanto grupo que a gente criou que às vezes até a gente fica meio perdido. Mas de fato é importante a gente ter um grupo aqui do Jardim América com as pessoas que possam estar sempre ligadas, conectadas ao nosso movimento, tá? Então eu vou deixar meu número, vou anotar aqui, depois a gente quem não está em nenhum grupo de WhatsApp nosso, pessoal, quem não está, levanta a mão.
Uai, Tércia, você tá assim. Hã? Não, então é pra já, tá? Então depois a gente se encontra aqui que eu quero pegar o contato de vocês para colocar nos grupos, tá? Então acho que é isso, pessoal. Sobre a questão de representantes, né? A gente discutiu um pouco isso. Se vocês entenderem que é legal a gente ter duas pessoas de referência aqui, acho que é legal as pessoas se apresentarem. Por outro lado, a gente pode também manter contato por esses grupos, do jeito que nós estamos fazendo. Tá bom? Então assim, eu acho que talvez o mais fácil, se eu estiver enganado, você me avisa, né? Mas o mais fácil seja a gente ficar em contato sempre, né? Então a comissão de acompanhamento tem essa tarefa. Tá bom? Climéria. Ô, pessoal, eu primeiro dar um aviso. Eu estou me comprometendo com todos vocês. Nós vamos usar o Sandro. O Sandro é um colega nosso aqui que trabalha na Embrapa, que tem feito um mapa de georreferenciamento. Só que os mapas são todos parecidos com esse aqui que a prefeitura já tem. São planos. O que eu estou me comprometendo? Nós vamos tratar de fazer os mapas com os prédios em terceira dimensão já desenhados, como está na lei. A lei fala em tal lugar pode ter prédio de 7 andares. Vamos pôr um do lado do outro, tá? Aqui só pode ter 2. A lei tem várias possibilidades. Eu sei que não é no PIDS todo. Nós vamos fazer esses desenhos para mostrar para vocês verem como é que vai ficar depois, se isso for aprovado. E também vamos fazer um desenho sem esses prédios, fazendo as casas térreas ou então sobrados. E mostrar, isso é apenas para que vocês possam ter ideia das coisas. A Érica, né, e a própria secretária defendem o projeto, e é a função delas, elas falavam aqui. Mas como a prefeitura está sendo muito democrática, realmente está sendo, eu até parabenizo, deixando as pessoas dar opinião, precisa de gente que também fale contra o projeto. A prefeitura está falando a favor, e tem tudo certo. Eu também quero falar, só quero falar contra, tá? Eu não acho, com todo respeito, que quanto mais gente... Aliás, eu tenho horror à palavra adensamento. Toda vez que a Érica e a secretária e o pessoal da prefeitura falam em adensamento, eu tenho vontade de vomitar. Tá? O que eu gostaria para Barão Geraldo e para todos nós, que o nosso ambiente fosse parecido com aqueles filmes americanos, que tem aquelas casas, um monte de casa uma do lado da outra, as pessoas brincando na rua, andando de bicicleta, andando a pé. Eu não gostaria para nós que o ambiente fosse igual São Paulo, o centro de São Paulo cheio de prédios, e nem o lado da CPFL cheio de palideiros. Eu não gosto de adensamento, estou falando de por mim, gente, claro, né? É uma defesa pessoal, ninguém tem que pensar como eu. Eu gosto de viver bem, eu gosto de viver como tem aqui no Real Parque, como está aqui nesse bairro, cheio de casas, tudo tranquilo. Imagine só se aqui fosse um monte de prédio. Mais uma coisa, não concordo que onde tem mais gente é mais seguro. Não é não. O centro de cidade é lotado de gente andando para todo lado. Lá é mais seguro ou é mais seguro em Barão Geraldo? Vocês têm coragem de andar a pé na rua no centro de Barão Geraldo ou no centro de São Paulo? Ou no centro de Campinas? Então, quando a gente apresentar esses dois desenhos para vocês vão poder escolher, né, o que fica mais legal. Se realmente o que a prefeitura está dizendo que vai ficar bom, que vai ser melhor, que vai ter mais comércio, que vai ter mais gente morando um em cima do outro, né? Vocês vão ver. Ou se não, se vai ser melhor ficar Barão Geraldo como era mais ou menos hoje, com pouco movimento, com tranquilidade, com verde, com gente andando na rua. Pode ser bom, gente. A prefeitura vai arrecadar muito mais, tá? Um monte de prédios. PIDS. Pode ser bom para as construtoras. Vão ganhar um dinheiro lascado. Porque até está sendo previsto um apartamento de 40 metros quadrados e de 20 metros quadrados. Pra vocês terem uma ideia, o que é um apartamento de 20 metros quadrados? É do tamanho de uma cela do presídio aqui do São Bernardo, tá? As celas ali são maiores que 20 metros quadrados. Então você imagina uma com 20. Oi? Ela quer falar também, então já estou terminando, tá? Então, eu não quero isso, tá? O meu problema com o PIDS é só a verticalização. O PIDS é um bom projeto, tá? É um bom projeto, desde que não verticaliza, só que está perdendo para verticalizar. Um abraço.
boa noite já, vou falar um pouquinho. Quando eu me candidatei para a Comissão de Acompanhamento da Prefeitura, eu fiquei muito curiosa para saber qual seria a dinâmica dessas oficinas. Porque nós temos diversas metodologias que adotam esse tipo de procedimento, não é? E cada um tem sua dinâmica. Eu estava curiosa, vim aqui, não só como super interessada na proposta da Prefeitura, muito mais interessada na proposta do RIS, não é? Para ver como é que isso funcionava. O que eu presenciei foi uma falta de informação muito grande nesses mapas, ou uma apresentação mais detalhada de Barão Geraldo, não só da área do território em que incide a proposta do PIS, mas do nosso distrito com a proposta. Tá? As pessoas precisam se identificar com o território, com as referências que elas possuem. Não é? Então, o mapa é extremamente vago. Tá? As pessoas precisam se localizar melhor para poder entender quais são os impactos que podem provocar esse tipo de apropriação do território proposta pela lei. Então, eu espero e nas próximas reuniões das regionais, esse, no meu ponto de vista, foi uma falha, né, seja sanado, para que as pessoas possam entender melhor, né, o mapa que está vendo. Hoje em dia, ninguém usa mais mapa, né, todo mundo usa o Waze, o Google Maps, não sei o quê, mas esses detalhes precisam ser esclarecidos para as pessoas se localizarem. Onde está o posto de saúde? Onde está o terminal rodoviário? Tá? Onde está a frutaria? Né? Onde está a igreja? As pessoas precisam se localizar melhor no cotidiano, no território dela. Eu peço mais uma vez, vai terminar as regionais para a gente começar a trabalhar com vocês, eu espero, né? Tá. Que essa programação dos trabalhos seja posso o mais rápido possível, porque eu preciso arrumar minha agenda. Obrigada. Bom, só vou fazer uma introdução aqui. A questão da participação da comissão, Terças, vai se dar mesmo no mês de abril, porque nós estamos fechando este mês com as oficinas, né, e a comissão vai trabalhar internamente com a gente lá na prefeitura, sistematizando todo esse material, fazendo tabulações, verificando o que está ou não na lei. Então é esse trabalho. Então, para uma programação da senhora em termos de agenda, Terça, isso vai se dar no mês de abril. Tudo bem, Terça? Entendeu? Não, né? Bom, só te dando um retorno, o mês de abril é o mês de intervalo que a gente vai estar trabalhando internamente na sistematização dessas oficinas. Então, para a senhora se programar, vai ser o mês de abril, que aí nós vamos organizar lá interno, de ver essa contribuição, o que está ou não na lei, porque a gente tem uma metodologia que vai discutir isso com vocês da comissão. Então, vocês vão ajudar a gente a pôr na massa e sistematizar isso. Olha, a redação não está clara, aquilo que a gente pensou, aquilo que vocês trouxeram de contribuição, será que está sendo atendida ou não na lei? Então, essa comissão vai acompanhar. Então, para você se programar, será mais ou menos em abril, tá ok? Aí, os dias da semana, os horários, a gente vai alinhando com vocês da comissão, de acordo com a disponibilidade, né, e o intercalamento aí das agendas e obrigações aí que todo mundo tem, que é um trabalho voluntário. Com relação aos mapas, a gente realmente sentiu essa dificuldade, inclusive foi muito bem colocado. A gente decidiu aqui que vai fazer uma apresentação nas outras, como uma apresentação introdutória, vamos tentar trazer imagens também que ilustram as nossas propostas. E nós vamos internalizar essa semana no seu SIC, né, Gabi? Eu acho que vale a pena a gente amanhã tentar fazer uma reunião de como a Unicamp junto com a gente pode, né, amadurecer
essa dinâmica nas mesas junto com vocês. Aí eu acho que vale a pena a gente discutir isso, né? Junto com a equipe. Então, é uma construção, por mais que a minuta, ela é uma minuta que traz os parâmetros de uso, ocupação e zoneamento, mas é importante de um processo democrático, como ele mesmo colocou, a gente trazer isso aqui para a construção. Acho que a prefeitura está aberta a trazer essas contribuições, a gente internalizar, e tem muita coisa rica que saiu daqui. Tem muitas propostas importantes e que a gente tem que discutir, sim. Esse é o papel nosso dentro de um processo. O processo democrático, ele é demorado, ele é custoso, envolve articulação, é muito, exige tempo e energia, e a gente está disposto a isso. Não é fácil, nós funcionários como vocês, trabalhamos o dia inteiro e está aqui em todas as reuniões à noite, estamos de sábado à tarde, deixamos filhos, maridos em casa, né? Ainda que eu tenho que chegar em casa e estudar e estar para a prova com meu filho, esposas, né? Mas eu acho que isso é importante, né? Essa construção, no final, a gente vai ver que não é o polo tecnológico da Prefeitura de Campinas, é um projeto que Barão também tem que vestir a camisa dentro de uma coerência, dentro de uma transparência, dentro de uma plausibilidade e mitigar esses impactos que porventura possa ter. Então eu queria agradecer a presença de todos, muito obrigada. Você tinha pedido para falar? Bom, vou abrir uma exceção, que acho que é só você, para a gente poder também encerrar, que já são 9h10. Um minutinho, você pode encerrar? Eu tinha pedido, meu nome é Varley, eu sou pesquisador de história, trabalhei com história de Barão Geraldo, inclusive no Centro de Memória, e por isso eu estou numa comissão que a gente está tentando preservar a memória de Barão Geraldo, principalmente em todas essas mudanças que vai ter a partir principalmente do ano que vem, né? O contexto que eu acho que é importante a gente lembrar, no dia 30 de dezembro desse ano, Barão Geraldo vai fazer 70 anos como distrito, é uma data redonda, entendeu? A gente está tentando fazer, junto com a Secretaria de Cultura e a Unicamp, que está difícil, fazer uma comemoração, uma coisa assim, que levante essa questão, que respeite o processo histórico de Barão Geraldo, entendeu? E isso é 6 meses antes de Campinas fazer 250 anos, que vai ter toda uma programação enorme desses 250 anos para o ano que vem, entendeu? E vai ser justamente calhar com toda essa mudança do PIDs, entendeu? E outra coisa que a gente não está vendo é essa construção das marginais da Zeferino, do Tapetão aqui, né? Que também vai mudar muito, vai comer um monte de parte, vai modificar totalmente Barão Geraldo. A gente está nessa discussão há muito tempo, né? Falando disso e tentando lembrar uma coisa. A gente quer preservar a memória de Barão para não desaparecer nessa questão, porque já foi feita uma expansão da Unicamp nos anos 70, 80, e não se leva em consideração. O que eu quero dizer é o seguinte, esquece o Barão Geraldo. A gente tem que esquecer o Barão Geraldo. Ele morreu em 1907, entendeu? Em 1908 foi inaugurada a estação que sem prédio ainda, que deram o nome de Barão Geraldo, que era interligada por Mercadão, né? Só em 1926 foi construída a estação Barão Geraldo e foi aí que começou a se construir uma vila em torno e que virou distrito depois. Tem todo um histórico de progresso nessa questão da luta pelo progresso, que a gente chama de capitalismo hoje, né? De indústrias, empresas, ganhar dinheiro, tem toda uma luta por isso, e justamente o lance de transformar em distrito e depois trazer o Unicamp para ter progresso e para virar município, entendeu? Com a vinda da Unicamp se criou um outro paradigma, que era o lance do paradigma, se mudou a ideia de qualidade de vida, né? Antes era essa questão de trazer dinheiro, agora não, peraí. A gente quer ganhar dinheiro, mas a gente quer também preservar
colocou, ele já nos oficializou, inclusive, né? Então, essa questão do patrimônio histórico-cultural realmente é importante, mas as áreas e objetos que ele colocou, ela está fora do nosso polígono de discussão. Nada impede da gente trazer isso como uma política de patrimônio histórico-cultural dentro da proposta do polo tecnológico, ok? Então, obrigada a todos.